estão com alma sem alerta. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Sabemos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Quantos são felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Não perder muito tempo, não, meus irmãos, porque o tempo é precioso, né? O tempo é do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2, em nome de Jesus, para nós fazer aquilo que Deus tocar no nosso coração através da palavra. Livro de João, capítulo 2, em nome de Jesus. Vamos buscar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. O tema desse culto vai ser o culto da gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Ele nos livrou em nome de Jesus. Porque aquilo que não deu certo, porque não era para nós, foi o livramento de Deus. Coloque isso na tua mente. Se não fez, é porque é livramento. Se não aconteceu, porque Ele te deu o livramento. Não esquece disso, meu irmão. Culto da gratidão. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele te deu. Que aquele que é fiel no pouco não me terá honrado. Amém? Livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vem dizendo aqui, o tema da minha Bíblia está: as bodas em Caná e a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e ao esposo. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Glória a Deus. Somente aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, a tua mensagem foi lida, Pai, nessa noite. Nós sabemos que quem revela é o Espírito Santo do Senhor, mas através da tua palavra nós sabemos, Pai, que sinais acontecem, milagres. Da mesma forma que aqui, meu Pai, a tua palavra vai nos mostrando o Caná da Galiléia, onde aconteceu o primeiro milagre do Senhor, quando o Senhor desceu daquele monte, quando ficou ali 40 dias e 40 noites jejuando. Então nós cremos também, meu Pai, que nessa noite, que grandes coisas você vai fazer na nossa vida através dessa palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja, repreende todo ladrão de palavra, toda dispersação, toda surdez espiritual. Assim eu te peço, Pai, não no teu nome, mas no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa noite eu vim trazer essa mensagem do Senhor para a igreja. As bodas em Caná. Bodas significa, ali para eles era um casamento, mas para nós hoje é a virada do ano. Nós estamos saindo do ano 2025 para entrar no ano 2026. Nós temos que entender, se nós queremos algo diferente na nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Fazer a diferença, ser diferente. Como Paulo vem dizendo,
lá no livro de 2 Coríntios 5,17, que assim se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, se nós queremos algo novo na minha e na sua vida, nós temos que largar as coisas velhas para trás, os velhos hábitos, as formas de falar que não agrada a Deus, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que, aquilo que nós ouvimos que não agradava a Deus, parar de ouvir, porque a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você: se teus olhos fazem pecar, arranque-o. É melhor que entre lá no céu com um só olho do que ir para o inferno com os dois. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor que você entre lá no céu somente com o braço do que ir para o inferno com os dois. Quando Jesus vem falando isso, meus irmãos, ele não quer dizer que você tem que ficar cego, tirar o teu olho e ficar cego, e tirar a tua mão, você ficar coxo. Não, ele está falando comigo e com você nessa noite. Se teu olho faz pecar, para de olhar para aquilo que te faz pecar. Se a tua boca faz pecar, peça ao Senhor como Isaías, tenha sabedoria, peça ao Senhor para tocar nos teus lábios, porque Isaías ele fez uma confissão com o Senhor. Ele disse, naquele momento ele se prontificou e disse que eu sou homem de lábios impuros. É como se ele dissesse assim: eu peco do falar. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer falar conosco, mas quando nós entendemos, nós temos que buscar. Tiago vem nos dizendo assim: se não tem sabedoria, pedes, que ele dá. Por que eu não te dou o que pedes? Porque pedes maus, pedes para os seus próprios deleites. Muitas pessoas, meus irmãos, pedem as coisas ao Senhor, mas pedem somente para satisfazer a tua vontade. Mas nós temos que entender que o próprio Jesus, ele vem nos dizendo para nós, e também lá desde o Velho Testamento, no livro de Isaías 55, versículo 8, a palavra do Senhor vem dizendo que os meus pensamentos não é os vossos pensamentos, os meus caminhos não os vossos caminhos, assim diz o Senhor. É Deus falando conosco. Então, se nós queremos algo na nossa vida, nós temos que ter uma mente de Cristo. A apóstolo Paulo vem nos dizendo que aquele que conheceu o Senhor para instruir, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Lá no livro de 1 Coríntios 2,16. Então, meus irmãos, se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos querer a vontade nossa. Ah, mas pastor, eu quero. Mas a sua vontade está entrando no propósito de Deus? Se estiver entrando, meu irmão, você vai ser bem-aventurado. Mas se não tiver, meus irmãos, não se frustra. No meio do caminho, se algo deu errado, não é porque deu errado, é porque não era para você. Já aconteceu situação comigo que parecia ser bom, mas a Bíblia relata para nós que há caminho para o homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Então, às vezes eu quero, mas não é o querer do Senhor. Às vezes eu posso, mas nem tudo que eu posso eu devo, porque a palavra do Senhor vem dizendo em Coríntios 7,14 que tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso, meus irmãos, fazer as coisas do mundo, mas não me convém porque Cristo me libertou. A cruz que Jesus carregava sobre ele era o nosso pecado, nos libertou. O sangue dele que foi derramado nos libertou. Hoje nós somos livres, porque a palavra do Senhor vem nos dizendo, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36, que se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Então tem que ser verdadeiramente, porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que é liberto somente na roupa. Tem outros que é liberto somente, meus irmãos, perto das 2 horas de culto na igreja. É a libertação, o crente de 2 horas. Tem pessoas que é só liberto, meus irmãos, na rua, dentro de casa, só o Deus. Então nós temos que entender, porque se Jesus libertou verdadeiramente, a mente já não é do homem mais, é de Cristo. E Jesus, quando ele veio, ele diz lá no livro de João, capítulo 12, versículo 45. Olha o que a palavra do Senhor vem dizer. Ele fala para mim e para você nessa noite. É Bíblia. Para nós entender o que ele fala em João 12. Olha aqui, no João 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Quem está em Jesus, meu irmão, ele não permanece em trevas. Ele vai saber comportar no lugar certo e na hora certa.
O próprio Espírito Santo de Deus vai tocar. Aqui não é seu lugar. Esse lugar vai te corromper pelos bons costumes. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem dizer em Provérbios que em tudo que deve nós guardar, guarda no coração, porque dele procede o que sai da nossa boca. Você quer conhecer o crente? Conversa com ele. Dá corda, né? Você vai ver o que está dentro do coração. O coração está cheio daquilo, meus irmãos. A boca está saindo daquilo que está cheio do coração. Nós temos que entender que o nosso coração, meus irmãos, é como se fosse uma gaveta do guarda-roupa. Você já viu quando você começa, o guarda-roupa chega no ouvido, você coloca tudo dobradinho, bonitinho? Mas chega um tempo que começa a bagunçar. O que nós temos que fazer? Tirar aquela gaveta, limpar ela e colocar tudo em ordem de novo. Aquilo que está bagunçado tem que colocar em ordem. Porque nós temos que limpar, meus irmãos, limpar. E como nós vamos limpar o nosso coração? Através do sangue de Jesus. Purificando, santificando na palavra. A palavra dele, meu irmão, não volta vazia para mim e para você. Aqui eu acho interessante que quando a Bíblia fala que ao terceiro dia fizeram umas bolas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E a Bíblia fala que foram também convidados Jesus e seus discípulos para aquela bola. E quando ele chega ali, meus irmãos, a Bíblia fala que, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Imagina você chega numa festa, que seja num parente seu, e eles viram para o seu lado que a bebida acabou, a cerveja, o álcool. E ela fala com Jesus: o vinho acabou. Que ó. E falando o vinho, meu Deus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus nem chamando de mãe: mulher, que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver se faltou bebida? O que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque aquilo ali não era um milagre ele fazendo transformar a vida. Mas olha o que ele faz. Tem gente que fala que Jesus transformou a vida em vinho. Agora presta atenção nessa palavra. E sua mãe disse aos empregados: Jesus não mandou fazer nada. Ela estava mandando o tempo todo. Mas ele obedeceu porque ela era mãe. Porque ela foi graciada por que teve. Às vezes tem situação na nossa vida, nossos pais vão falar algo conosco. Eles, naquele momento, às vezes não vai ser a coisa certa, mas nós vamos ter que ouvir e obedecer, porque eles são os pais. Mas depois vai chegar a hora que ele vai explicar o porquê. E eles vão entender. Aqui é Jesus falando conosco, nós temos que entender, porque antes de nós vir, eles veem primeiro. Antes de vir nossos pais, Deus veio primeiro. Então, por que a Bíblia fala? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Antes de nós amarmos o pai, a esposa, amar a filha, tem que amar a Deus. Então nós temos que obedecer, porque nossos pais são autoridade na terra. Deus já levou os meus. Então quem tem, meus irmãos, abraça, valorize, mas valorize enquanto tem, não espere perder não. Porque quando você perde alguém, um amigo, nós não temos nada, mas quando Deus leva os pais da gente, é como se tivesse um pedaço da gente. É como arrancar o coração. E é complicado a gente entender isso, porque ninguém vai conseguir entender. Porque as coisas, somente quem já passou. E se você entender e sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não falou assim: eu estou te mandando, não. Faz o que ele disser. E ele, como a mãe dele pediu, o que ele fez? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação. Aquelas talhas, os judeus tinham mania de lavar a mão nos rostos. Era como se você tivesse uma pia em casa para lavar, mas todos eles tinham aquela mania de lavar a mão no rosto. 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metros. Disse-lhe Jesus: enchei. Aqui você não vê Jesus falando para encher de uva, para encher de álcool, não. Disse-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas. E encheram-nas
até em cima. Ele nem mandou tirar a água suja, não, ele mandou completar ela, encher ela até em cima. Ele não falou lava elas, não, porque Jesus é fonte de água viva. Aí a Bíblia fala aí dizendo aqui, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre de sala. Jesus não falou mais nada, só falou assim: vai lá e enche, completa ela de água. Depois falou: agora vai lá, serve o mestre de sala. O mestre de sala era como se fosse um mordomo chique naquela época, que ele tomava conta da festa. Ele chegava e passava como se fossem os garçons e passava a servir. Ele não fala assim: agora vai lá e serve o vinho, não, virou vinho. Ele não olhou para cima, pai, apresentou aquelas talhas que eram de pedra, que era pesada, 6 talhas, ele levantou para cima e disse: pai, eu te dou graça. Você vê que aqui ele não falou nada, como sempre ele apresentava: eu te dou graça. Aqui ele só falou assim: encher de água. Porque Jesus, ele é fonte de água viva. A água dele sacia a nossa sede. Ali, meus irmãos, todos ficam confundidos. Da mesma forma que quando aquele povo queria tirar a vida de Eliseu, Deus confundiu o povo, secou o povo. Então ali, as pessoas estavam tomando a água achando que era vinho, mas não era, porque a água, ela alimentou a sede, ele saciou a sede. Porque aquele povo estava achando que ele precisava de vinho, mas não. Jesus viu, eles precisam de água, de fonte de água viva. É a mesma coisa, as pessoas que, quando Jesus fala lá no livro de Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas que não estão com fome de comida, não, meu irmão. Está com fome de ouvir a palavra do Senhor. Ela está precisando de alimentar a palavra, porque se dá comida, ela vai comer e vai ter fome de novo. Mas essa palavra não vai saciar a fome. E a palavra do Senhor vem dizendo, eles, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou a água, feita vinho. Porque feita vinho, porque entregou ela como se no lugar do vinho. Porque ninguém falou que não tinha mais nada. Não falou com ele que tinha acabado. Quando ele provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, não sabia de onde veio. E se bem que sabiam os empregados sabiam porque eles sentiram as talhas deles. Que ele tinha tirado a água, chamou o mestre de sala e ao esposo. Então aquele mestre de sala, como se fosse um mordomo, ele chamou o esposo, que eram as bodas, o casamento. E disse-lhe, ele foi falar com o esposo, porque ele não sabia daquilo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ele dizendo, em todas as festas, primeiro eles oferecem umas bebidas boas. Quando as pessoas já estão embriagadas, eles dão qualquer coisa que já está bebendo. Mas não, hoje se viu pior, agora vai se ver melhor. Porque o que Jesus faz é perfeito. Jesus não fez um negócio misturado com álcool e com vinho. Ele fez algo que era sobrenatural. Ele veio com a bebida, um manancial de água viva que jorra dia e noite. Ele veio com a água que eu e você precisamos, a mesma água que ele disse para a mulher samaritana. Mulher, se beber da água, não tem quantidade, jamais será sede. E se nós formos entender aqui, meus irmãos, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali muitos dias. Se você for olhar aqui, os discípulos creram nele por causa do quê? Do milagre. Então as pessoas estão olhando para mim, para você, esperando um milagre. Mas como vai esperar um milagre nosso, se nós às vezes estamos lamentando e reclamando o tempo todo? Tem pessoas que você já notou que você dá gosto de você chegar perto deles e conversar? Porque eles são milagres. Eles falam de Cristo. Agora tem pessoas que ela deixa de falar de Jesus para falar dos problemas. Eu estava conversando com um homem de Deus e falando comigo, varão, se você anda com um homem de oração, você vai ser um homem de oração. Se você anda com um homem de lamentação, você vai ser um homem de lamentação. Se você anda com um homem de jejum, você vai ser um homem de jejum. Se você anda com um homem fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Porque contamina, as más companhias influenciam os bons. Então nós temos que exortar, não vamos estar falando algo que não é de Deus, temos que exortar. Porque Jesus, aonde ele está, uma coisa diferente tem que acontecer. Então a Bíblia fala que nós somos luz.
A luz não pode concordar com as trevas. A luz não pode concordar com as coisas erradas. A luz não pode concordar, meus irmãos, com a mentira, com o engano. Nós temos que entender que tem pessoas que, se você for olhar, nem é cristão. Quando você começa a falar tem cristão que tem vergonha de falar de Jesus, tem mundano que não tem. Agora, os crentes têm vergonha de falar de Jesus. A maioria tem. Tem crente que tem vergonha de carregar uma Bíblia. Mas se os mundanos, ele não tem vergonha de carregar os vinhos pendurados no pescoço. Ele não tem vergonha de deixar a camisa falando que é de banda, não sei o quê. Não tem nada contra nada, mas as pessoas do mundo não têm vergonha, sabe? Porque a Bíblia relata para mim e para você que o reino das trevas é mais prudente que a luz. Você já notou que quando as pessoas cristãs veem algo, Deus tocando para falar, será que é de mim mesmo? Se é de você ou não é, leva a palavra do Senhor, não fala de você, fala de Jesus. Você vê que os mundanos não, eles chegam falando, eles dizem aqui, ó, assim que é, funciona lá, assim, assim. Eles não têm vergonha de falar. E as pessoas, você já notou que quando tudo é estreita, o que eles vão procurar? Jesus. Aí todo mundo crê em Jesus. Aí todo mundo é de Deus. Mas Jesus vem falando comigo, com você, que Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Aleluia. Mas Ele diz que Ele não veio para condenar o mundo, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Quem condena nós são nós mesmos, as nossas atitudes. Eu aprendi que com o tempo, quanto mais eu reclamar das coisas, pior fica, meus irmãos. Quando você reclama uma coisa, eu aprendi que a palavra positiva atrai coisas positivas, a palavra negativa atrai coisas negativas. E eu aprendi a olhar não somente para os outros, mas para mim. Mas você tem que olhar para os outros, sabe por quê? Porque tem pessoas, se você não ficar esperta, sem querer, ela te amaldiçoa. E tem aqueles ditados antigos, não sei se você já ouviu falar, é sem maldade. Ah não, mas tem um coração bom. Sem maldade, coração bom, o inferno está cheio, está lotado, porque não arrependeu. Tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Eu tenho observado as pessoas falando, pessoas que se dizem homem e mulher de Deus, palavras que não se condiz com as coisas de Deus, e está esperando o milagre de Deus, esperando as bênçãos. As bênçãos de Deus vêm através da palavra, porque a palavra é uma semente. Não somente a palavra, se você tem um pensamento, esse pensamento transforma em palavra, a palavra se transforma em semente. A semente plantada, ela vai brotar. Ninguém é obrigado a nada, Deus não obriga ninguém a nada. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem, a mulher do pecado é o Espírito Santo. Mas se você decidiu servir a Deus, se é para servir Deus, não você. Você não tem que servir o homem, tem que servir o pastor, o missionário, você tem que servir Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Pastor não tem caminho não, meu irmão. Jesus tem o caminho para nós. O pastor serve Jesus também. O pastor busca na palavra. Então você também tem que buscar na palavra. Se o pastor está na palavra, sim, pode imitar. Porque Paulo diz, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Agora, se não estiver na palavra, não pode responder, não, pastor, está errado. Tem que estar na Bíblia. Porque essa palavra fala para mim e para você, passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra é do pastor de Jesus. Porque aqui, meu irmão, foi inspirada pelo Espírito Santo. Se nós formos entender a palavra do Senhor, meus irmãos, Jesus vem falando conosco o tempo todo. Se você for entender aqui, quando Jesus fala assim, ó, disse-lhe Jesus, tem cheio de água. Então é Jesus que dá ordem, não é nós. Mas ele fala que eu não vim fazer a vontade minha, mas do meu Pai. Então quando ele veio, já estava destruído, já, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então se nós for fazer algo, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, não pela nossa vontade. Porque a nossa vontade, meus irmãos, infelizmente, nós vamos quebrar, cara. Vai dar para trás. Vai ficar rodando igual o povo lá no deserto. Vai ficar rodando em círculo. E no homem de Deus, mulher de Deus, não pode rodar em círculo, ele tem que rodar no caminho reto. O caminho é reto, meu irmão. Ele não muda nem para a direita nem para a esquerda. Tem pessoas que por um momento no caminho, ele desvia. Tem gente que fica bravo, você fala que está desviado, mas desvia assim. Mas nós temos que pedir a Deus sabedoria para voltar no caminho certo.
afastado é somente Satanás. Satanás afastou. Ele não tem salvação mais. Mas eu e você, meu irmão, no meio da caminhada, pedir Deus misericórdia para não desviar do caminho dele. Fala, Senhor, não deixe eu sair dos teus caminhos. Não deixe eu ouvir voz que não é do Senhor. Às vezes, meus irmãos, a palavra de Deus está falando claramente comigo, com você, mas nós estamos procurando ouvir na boca do homem, esperando uma conversa, uma revelação humana. Deus usa sim a revelação humana, mas a palavra está sendo muito clara para mim e para você. Você vê desde o início aqui, Deus usando o servo e serva no livro de Isaías o tempo todo, fala: não temas, porque eu sou contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas vão estar dando muita importância para as coisas do mundo. Pastor, mas é tanto levante, é calúnia, é inveja, é mentira, é macumba. Meu irmão, apóstolo Paulo vem dizendo para nós: em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz: em todas essas coisas, meus irmãos. Quais as coisas que estão acontecendo com você? Glorifique o nome do Senhor. Fala, Senhor, isso aqui é para a glória do Senhor. Ele vem dizendo lá no livro de Romanos 8, 28. Vem cá, Anárias. Ele vem falando conosco. Olha que a palavra fala conosco para nós não ter dúvida. É o tempo todo ele dizendo, meus irmãos, que todas as coisas ela contribui. Eu não sei como está na tua vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados de filho de Deus, Deus não vai cooperar. Olha assim, Romanos 8, 28. Ele fala conosco, dentro da palavra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado, meu irmão. Qual é o decreto que Deus colocou na tua vida? É para pregar? É para louvar? É para adorar? É para exortar? É para ensinar? Tudo vai contribuir. Se você for aqui no versículo 38, 31, olha o que ele diz: que diríamos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está te dizendo para mim e para você: que diríamos para essas coisas que têm acontecido comigo e com você? Meu irmão, as pessoas hoje estão espiritualizando muitas coisas. Uma lâmpada queima, é guerra. Um pneu fura, é guerra. Acordou com a dor de cabeça, é guerra. Nós temos que entender se o pneu fura porque nós andamos com ele, o carro está parado, ou a moto. Vai acontecer uma hora ou outra, não tem como. A cabeça doendo, nós somos ser humano. Uma hora ou outra, Deus deixou os médicos. Mas aquilo que não é para o médico, é para Deus. Se você orou, não melhorou, então não é espiritual. Então temos que procurar um médico, porque Deus deixou a medicina. A Bíblia fala assim que toda autoridade foi constituída por Deus. Deus preparou tudo, meus irmãos, nessa terra, remédio. Ah, mas eu sou crente e não vou tomar remédio. A Bíblia fala que nós vamos tentar Deus. Deus não consegue tentar Deus. Não tem como tentar Deus. Tentar Deus, meus irmãos, é querer pular na frente e achar que é Deus. Não, Ele vai sair e vai te deixar sozinho. Ora primeiro, orou. Eu orei, pastor, mas a dor de cabeça não melhorou. Toma um remedinho, não. Isso não é pecado, não. Pecado é você ficar tentando Deus lá e às vezes ele pode até estourar uma veia da cabeça, a cabeça doendo e continua lá, sentindo dor, querendo dar uma de super-herói, querendo dar uma de Deus. Nós temos que entender que Deus, Ele criou as coisas. Então nós temos que saber usar as coisas a nosso favor. Nós temos que usar, meus irmãos, ao nosso favor. Eu aprendi a usar as coisas a meu favor. Já aconteceu situação que eu estava numa situação que estava difícil, apertado, e as pessoas olhavam para mim dizendo: o riquinho está passando. Eu colocava a mão na cabeça para eu vencer no nome de Jesus. Mas era o nome de Jesus, não era o nome do homem, não. Porque a riqueza, ela não vem do homem, ela vem de Deus. É
a maior riqueza de nós, Deus, é a saúde. Glória a A Deus. maior riqueza que Deus pode dar a um ser humano é a saúde. Se você tem uma saúde boa, agradece a Deus. Tem pessoas que às vezes daria a riqueza deles para ter saúde. Tem pessoas que às vezes você fica admirando que tem carro, tem casa, tem estudo, mas é dependente de remédio, da medicina. Não consegue comer nada. E você coloca tudo no estômago. Sabe por que às vezes Deus não dá muita coisa para muitas pessoas? Porque eles se corrompem. Deus conhece o coração do homem. A Bíblia fala que ele examina a intenção do coração e esquadrinha a mente. Eu escutei um pastor uma vez falando comigo, um pastor muito usado, nós estávamos lá no alto do monte. Eu olhei aquilo e fiquei assustado. Ele falou assim comigo assim: pastor, Deus vai te honrar muito, muitas vezes. Porque Deus vê que você não vai corromper. Independente de colocar na sua mão, você não vai corromper. Mas ele falou assim: mas eu não. E se Deus me der, ele sabe que eu vou corromper, ele não me dá. Eu fiquei triste com aquilo. Falei, como pode um homem se corromper por as coisas materiais por causa de Deus? Eu sei de onde Deus me tirou, meu irmão. Não é um carro novo, uma casa nova, uma mansão que vai me tirar da presença do Senhor. Não é uma família abençoada que Deus me deu que vai tirar da presença do Senhor. Deus me deu é para quê? Para contribuir. Todas as coisas têm que contribuir. Se Ele me deu um carro bom, é para fazer a obra dele. Se Ele me deu uma casa boa, é para glorificar o nome dele. Então Deus, meus irmãos, Ele vai nos dar conforme a nossa busca, conforme o nosso merecimento. Porque tem pessoas que falam, mas eu não mereço. Você pode merecer, mas você tem feito por merecer. Você tem buscado a misericórdia dele, a gratidão. Então Deus, Ele dá sim. Às vezes a gente fala assim, mas eu não mereço. É uma forma de falar, mas se Deus colocou em nossas mãos, porque Ele viu algo em nós, Ele viu graça. E Ele disse que a minha graça te basta. Então, se Deus colocou na nossa mão a esposa, os filhos, colocou algo, é porque Ele viu algo em nós. Glória a Deus. Nós temos que entender os dons espirituais, é a mesma coisa, meu irmão. Nós temos buscado o Senhor. Tem muitas coisas, eu tenho buscado o Senhor, tantos propósitos, irmão, que se Deus derramasse por uma vez, eu não tenho sabido. Um dia o pastor falou comigo, na hora que Deus começar a usar você e a sua esposa, vocês vão ficar até doido. Eu falei, não, mas a Bíblia fala que aqueles que servem o Senhor são loucos. Vamos ser loucos por Cristo. Glória a Deus. Porque nós temos buscado o Senhor, meu irmão, porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Porque Jesus, Ele fez uma promessa para mim e para você, no livro de João, capítulo 14, verso 12, que aqueles que creem farão obras iguais a que eu faço, ainda maiores. Mas se nós cremos, nós temos que buscar. Porque Ele disse, buscar-me-ei e acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Ele disse que o reino do céu é tomado por força. Então, quando nós esforçamos para chegar naquele nível, naquela espiritualidade onde o Senhor tem nos levado, ali Ele vai derramar as bênçãos. Eu falo com você que quando eu batizei, se você me colocasse para orar 5 minutos, eu acho que eu não conseguia. A garganta doía, não sei o que lá acontecia, e ali parecia que não saía nada. Aleluia. Aí eu falei com Deus, eu não estou fazendo nada para o homem, é para o Senhor. Me ensina. Nós temos que pedir Deus. Glória a Deus. Salomão pediu Deus que sabedoria e conhecimento. Tem gente que fala que Salomão pediu sabedoria. Ele não só pediu sabedoria, não. Sabedoria e conhecimento. Se eu quero conviver com o irmão, eu tenho que pedir Deus que me dê sabedoria e conhecimento. Porque antes de eu ter sabedoria para conviver com ele, eu tenho que conhecer. Como eu vou pedir Deus sabedoria para pregar a palavra se eu não conheço ela? Temos que ter um conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento ele não vem de mim, ele vem de Deus. Porque a Bíblia fala que a sabedoria que vem do homem é diabólica. Quando fala diabólica, meus irmãos, é Satanás. Agora a sabedoria que vem do alto, ela traz sabedoria. Aí tem pessoas que perdem o tempo todo assistindo vídeo de pregação. Às vezes a pessoa está pregando, não tem nada a ver com Bíblia. Não prega nada com nada. Só aqueles vídeos de autoajuda. Autoajuda não liberta ninguém, não cura ninguém. Sabe o que é vídeo de autoajuda? Só fala aquilo que você quer ouvir. Não, mas falou aquilo que eu estava precisando. O que você precisa de ouvir não te liberta. Agora, o que Deus quer falar com você não é o que você precisa de ouvir. Ele quer falar com você a palavra confronto. Aleluia. Quando você quer ouvir algo, meus irmãos, Deus não fala aquilo que você quer, não. A minha vontade não é a vossa vontade, o meu querer não é o vosso querer, assim diz a palavra.
A palavra de Deus. A vontade de Deus é libertação para nós, é cura. A vontade de Deus é que nós sejamos uma nova criatura. Ele tirou nós uma criatura para ser filho. Tem que ser nova, não é velha não. A vontade de Deus nos é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela não vem do homem. Porque a Bíblia vem relatando que diremos pois essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando nós estamos preocupados com as coisas mundanas, com as coisas do mundo, nós não estamos confiando naquele que criou os céus e a terra. Porque a Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Eu creio que o Senhor que está na minha vida é mais forte do que o mal que se levanta contra ele. Mas nós temos que acreditar que o mal levanta sim, meus irmãos. Mas nós temos que crer no Deus vivo que criou os céus e a terra. O Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Se você entender que Jesus veio dizendo para nós que quando ele estava ali na cruz do Calvário e quando ele desfalece totalmente, você pode olhar que todo mundo, quando morrer, ele desfaleceu. Jesus vai e fala: eu entrego a você. Está tudo consumado. Quando ele fala está tudo consumado, ele dizendo para mim e para você, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Quando ele dizia que estava tudo consumado, meu irmão, ele dizendo para mim e para você assim: a partir de agora, depende somente de você, não é de mim. Porque eu já fiz a minha parte. Eu já morri pelos seus pecados. Eu já morri pelas tuas falhas. Eu já derramei sangue por você. Agora só basta o quê? Você crer e batizar para ser salvo. Você permanecer até o fim para se vestir de vestes brancas. Para que eu possa confessar o teu nome diante do Pai e diante dos anjos. Eu acho interessante que Jesus fala comigo com você claramente. Foi tudo, está tudo consumado. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, que Ele intercederá por vós, através de gemido e despremido. Meu irmão, sabe aquela hora que parece que você está fraco, está desanimado, que você dá vontade de chorar, tem algo dentro espremendo, você não consegue abrir a boca? É o Espírito de Deus intercedendo por você. Ele dizendo para você assim naquela hora, dizendo assim: filho, não temas, porque eu sou contigo. Ei, não te apavore, não te preocupes com aquilo que tem te preocupado, tirar o teu sono. Ele está falando contigo: é tudo no meu tempo, é tudo na minha hora. Ele está falando tudo, eu vou colocar tudo em ordem naquele momento certo, na hora certa. Ele está falando contigo: eu tenho cuidado dos teus, porque se tem orado, dizer cuida. Não deixa se perder, não deixa crescer. De uma forma ou de outra, eles estão indo para o caminho do Senhor. Às vezes não é da forma que você queria, num lugar que está ali da forma, dentro da palavra, que está dentro da doutrina, mas está indo. E Deus está trabalhando. E na forma, na hora certa, Ele começa a fazer a obra. Porque Ele diz que aquele que começou a obra se aperfeiçoará até a volta de Cristo. Começou a obra, meu. Então Deus vai aperfeiçoar. Às vezes Deus leva nós em lugares que nós não queremos ir. Mas se Ele que levou, Ele dá a vitória. Às vezes você fica assim, mas eu queria tanto que meus filhos tivessem um ministério assim. Deus está falando contigo: primeiro eu levo lá para depois trazer para cá. Primeiro eu vou lá, levo na fumaria. Ele diz assim: o vaso tem que começar aos poucos. Porque a apóstolo Paulo vem dizendo assim: aquele que come de tudo não julga aquele que não come. Tem pessoas que não estão preparadas para comer tudo não, meu irmão. Tem pessoas que se enfiar toda a garganta dele vai voltar. Não aguenta. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele está trazendo a fonte de água viva. Ele está trazendo o conhecimento que nós precisamos dele. Ele está trazendo, meus irmãos, o bálsamo, o refrigério. Meu irmão, está faltando 5 minutos para chegar à meia-noite. E Jesus está voltando. Jesus, Ele está voltando. Nesses 5 minutos eu quero que você reflita. Reflita na tua mente tudo que você passou nesse 2025. Tudo aquilo que deu certo, o que não deu certo. O que não deu certo, agradece o Senhor. Fala assim: Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu.
Aquilo que não deu certo é porque não era para mim. Mas eu sei que o Senhor está preparando algo novo. Em 2026, fala com Ele, fala com fé. Fala, Senhor, eu creio que em 2026, aquilo que o inimigo tocou que não recai, aquilo que o inimigo tocou, achou que ganhou, Pai. Ele vai errar a cena, você vai devolver tudo. Fala com o Senhor nessa noite, fala com a autoridade, fala assim: o inimigo achou que ganhou por um tempo, Pai. Mas nessa noite eu creio no nome de Jesus, como a tua palavra vem dizendo, meu Pai, lá no livro de Deuteronômio 28:7, o inimigo veio pelo caminho 7, ele retornará em nome de Jesus. Eu creio que as bênçãos do Senhor, elas vão chegar até em mim, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não causa dor, Pai. Tudo aquilo que tem causado dor vai sair em nome de Jesus. Pai, eu creio que nessa noite o Senhor preparou o cenário. Eu creio que o Senhor preparou tudo, Pai. Que toda maldição vai ser quebrada no nome de Jesus. Pai, nós já estamos orando com fé, Pai. Eu creio na minha fé com a fé da tua igreja. Igreja pentecostal, só Jesus salva e revelou nas dentro. Que toda maldição foi lançada contra essa obra, contra cada vida que entra por essa porta, Pai, vai se transformar em bênção, em milagre, em unção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai repreender todo espírito das trevas, toda enfermidade. Deus, nessa noite eu profetizo cura, meu Pai, nesse ministério. Eu profetizo cura nessas vidas que aqui se encontram. Eu profetizo libertação. Eu profetizo renovo do Senhor. Que toda resistência espiritual, toda obra de Satanás vai bater de retirada. Toda enfermidade agora, é no nome de Jesus, Pai. Eu creio pelo poder da tua palavra. É fruto de gratidão, mas é gratidão por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o seu meu Pai faz, e por aquilo que eu creio que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai fazer milagre. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu determino o milagre pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra diz em João 15:3, e pelas palavras, pelos filhos falaram, vós já está limpo, limpa o teu povo, e toda surpresa espiritual, vai limpar o teu povo, e toda mente poluída, todo coração duro, vai quebrantando agora, vai passando fio da tua espada, e toda cena, toda dúvida, toda retaliação espiritual, todo curso, vai sair agora, Satanás, vai pegar tudo que é seu, pecador, nessa casa, desse lado, vai sair com magia, secretária, Maria Pardim, Maria Murango, vai sair agora em Chumirim, preto velho, capa preta, vai sair agora todo demônio você em cruz, todo vira-mundo, vai sair agora espírito da miséria, vai sair agora espírito devorador, migrador, servador, portador, os gafanhotos, o Senhor te repreende agora, toda a legião do inferno, vai bater em retirada neste lar, nessa casa, neste trabalho, na finança, meu Pai, eu coloco o trabalho de cada um nas mãos do Senhor nessa noite, nós pedimos, meu Pai, a tua graça, meu Pai, nós sabemos que está chegando agora a meia-noite, e à meia-noite, a tua palavra diz que Paulo e Silas, ele estava cantando hinos ao Senhor, a palavra do Senhor disse que houve um terremoto, e as cadeiras se quebraram, e nessa noite vai quebrando agora, todas as muralhas, todo o diabo, toda a maldição, vai quebrando toda a praga, toda a palavra contrária, vai quebrando agora, vai toda a cena miserável, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, é pelo sangue de Jesus, já é meia-noite, eu creio que as cadeias estão quebrando, as maldições estão quebrando, o demônio está batendo em retirada, as enfermidades, toda a legião do inferno agora, eu te dou ordem pelo sangue de Jesus, vai bater em retirada, Satanás, vai pegar tudo que é seu agora, demônio da perturbação, demônio da frieza espiritual, você que fica querendo tocar nessa mente, você está querendo tirar essa pessoa do caminho do Senhor, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende, espírito imundo. O Senhor te repreende, legião do inferno. Vai ser acorrentado agora em nome de Jesus. Meu Pai, acorrenta agora esse demônio, os principados, potestades, os príncipes das trevas, as hostes celestiais da maldade. Toda obra de Macumari foi oferecida. Meu Pai, com cabelo, com roupa, com veste, com comida, bebida agora. O Senhor te repreende agora, desfaça agora. Vai desfazendo agora, Pai. Vai entrando agora no cemitério. Vai descendo agora, meu Pai, nas encruzilhadas, nos terreiros agora. Vai entrando agora, meu Pai, em nome de Jesus, nos vales. Vai entrando nos quartos agora, nas camas. Vai entrando nos guarda-roupa agora. Vai passando o fio da tua espada agora. Desenterra, Pai. Como foi o errado. Meu Pai, controla a vida dessa jovem, desse jovem, da vida deste homem, dessa mulher. Meu Pai, deste pai, dessa família. Vai tentar causar a separação dos corpos agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra
palavra diz: segundo que nós pedimos no teu nome, crendo, o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo, agora, eu dou uma hora, meu Pai, toda a roupa consagrada, toda a hora de Maria, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que foi consagrado, com barro, com comida, meu Pai, em nome de Jesus, com grosso agora, em nome de Jesus, vai bater de retirada, Satanás, vai pegando tudo que é seu agora, porque é o Senhor que repreende. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, e tudo que é que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor vem dizendo, porque a palavra do Senhor vem dizendo, é no nome de Jesus, em teu nome expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegarão a serpente, e se comerá do mortífero, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então que todo jugo que não for o Senhor agora, saia no nome de Jesus. Todo encrosto, saia no nome de Jesus. Toda enfermidade, saia no nome de Jesus. Que todo espírito que não for o Senhor, pelo poder da tua palavra, saia, não volta mais. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, por mais um ano que o Senhor, meu Pai, nos proporcionou. Te agradeço, meu Pai, por esse ministério que o Senhor nos proporcionou, Pai, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor, meu Pai, nos confiou em nós, para nós cuidar, meu Pai, até que o Senhor venha. Te agradeço por cada alma que o Senhor tem enviado, cada família. Eu apresento cada lar nas mãos do Senhor. Eu apresento os casamentos, filhos, netos. Eu apresento, meu Pai, os bisnetos. Eu apresento toda a parentela do teu povo nas tuas mãos. Faça promover, cura, liberta, transforma. Ouça o clamor de cada um, Pai. Eu profetizo nessa noite sobre cada vida que entrou nessa porta. A tua palavra que está escrita no livro de Atos do Apóstolo, capítulo 16, verso 31. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. E crede também nos profetas e prosperarei. Assim te pedimos, Pai, já crendo na vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja que crê diz: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz ano novo, meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa fazer o sobrenatural em nossas vidas. Que Ele possa fazer o impossível na minha vida e na tua vida. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde que cada um colocar a planta dos pés, toda a igreja que crê disso. Glória a Deus, vamos em paz, e nos acompanhe em nome de Jesus.